Saudações, amigos do Culturalog. Hoje eu tô aqui para falar sobre um disco que, essa semana que eu tô gravando, fez 30 anos. É um dos discos mais elogiados do Morrissey, é o terceiro disco de estúdio dele. Eu tô falando de Your Arsenal. E nesse vídeo eu vou estar falando algumas coisas sobre cada uma das músicas, falando algumas curiosidades. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro disco que o Morrissey fala que curtiu, né? Ele diz que ele não estava preparado no Kill Uncle e no Viva Hate. E esse aqui, seguindo o Kill Uncle, tinha o título provisório de Kill Auntie. E foi justamente na turnê do Kill Uncle, com uma banda nova, que o Morrissey ele começou a ganhar uma certa confiança em si, e uma confiança no som que ele estava fazendo. E os guitarristas que fizeram parte dessa turnê, o Boz Burr e o Alan White, eles passaram muito tempo na banda, né? O Alan White voltou agora e o Boz Burr ficou muito tempo na banda do Morrissey. Então, realmente ali ele estava encontrando de novo uma banda, depois dos Smiths, pela primeira vez. O parceiro dele antigo, que trabalhou no Kill Uncle, era o Mark Nevin, sobre o qual eu vou falar mais um pouquinho depois. E o Mark, ele achava que a maioria das músicas do Your Arsenal seriam dele. Seriam as músicas que ele enviou como demo. Mas isso não aconteceu. Só duas foram compostas pelo Mark Nevin. O resto foram canções do Alan White. O Nevin sugeriu o John Cale como produtor. O John Cale que trabalhou no Velvet Underground. Acabou não dando certo, então o que aconteceu? O Mark Nevin fez a ponte com o Mick Ronson. Aparentemente o Mick Ronson nem sabia quem era Smiths, quem era Morrissey, mas ele aceitou o trabalho. O Mick Ronson, vale lembrar, ele tem um currículo recheado. Ele trabalhou com o David Bowie entre The Man Who Sold the World e Pin-Ups, passando pelo Ziggy Stardust, por exemplo. E ele tocou com o Bob Dylan na Rolling Thunder Revue e coproduziu o Transformer, do Lou Reed. Com esse time da banda que ele tinha, da turnê do Kill Uncle, e com o Mick Ronson, eles começaram o trabalho no estúdio em fevereiro de 92. Eles começaram no estúdio Utopia, que era perto de onde o Morrissey morava. Lá foram gravadas We Hate It, When Our Friends Become Successful e The National Front Disco. O resto foi gravado no Wool Hall, que foi onde eles gravaram Strange Ways e o Viva Hate. O clima no estúdio era de muita descontração. Talvez até descontração demais. Conta-se que uma vez o Morrissey entrou numa sala onde a banda estava fazendo uma briga jogando ovos uns nos outros. Ele ficou chocado com aquilo. E tanto é que 2 dos membros foram expulsos em menos de um ano, né? Aparentemente por esse comportamento assim juvenil. Foram o Spencer Coburn e o Gary Day, esses quicados da banda. O Morrissey falava que ele queria um disco que tivesse uma fisicalidade, sabe? Um corpo. O título, Your Arsenal, ele aparece brevemente na We'll Let You Know. Olha só. E existe um mistério sobre por que esse disco foi chamado Your Arsenal. E nesse Greatest Hits foi publicada uma foto da época que é um pouco constrangedora e que faz um trocadilho com o nome Your Arsenal, que é uma foto que eu provavelmente não posso mostrar aqui, que é da bunda do Morrissey, e tá escrito Your Ars and All. Vocês podem procurar na internet, eu acho que vocês acham. Outra curiosidade é que esse disco, como vocês podem ver aqui, ele não tinha letras no encarte. E isso foi a primeira vez, né? Porque as letras do Morrissey sempre foram muito importantes. Isso tudo contribuindo para aquela ideia da fisicalidade do disco. Mas vamos começar a falar sobre as faixas. O disco começa a toda e bem barulhento com You're Gonna Need Someone on Your Side. O título provavelmente é retirado de uma música da Buffy Sainte-Marie, chamada You're Gonna Need Someone on Your Bond. O riff dessa canção, que é uma das parcerias com o Mike Nevin, foi composto justamente pelo Nevin
em 1990, num projeto que poderia se tornar um disco ou um mini disco rockabilly. Esse riff é da mesma época de The Loop e Pregnant for the Last Time, quando lançaram essa canção, né, uma das duas parcerias do Mark Nevin com o Morrissey nesse disco. O Nevin já não fazia parte da banda. Vale lembrar, né, que o Nevin ele era guitarrista do Fairground Attraction e foi ele que fez a ponte com o Mick Ronson. E existe uma anedota interessante que ele mandava muitas músicas demo pro Morrissey. E uma vez ele estava mandando uma fitinha demo, ele foi para a caixa de correspondência e ele ia mandar pro Morrissey uma demo. E não é que o Morrissey estava bem ali. Eles ficaram super sem jeito um com o outro e daí ele simplesmente entregou. Essa, como eu disse, é uma música com uma pegada bem rock. Ela é seguida por Glamorous Glue, que foi lançada como single em 2011. Uma inspiração para essa faixa é The Jean Genie, do David Bowie, no Aladdin Sane. Já a ponte da canção parece com The Slider, do T-Rex. Na Mozipédia, a minha maior fonte para esse vídeo, o autor fala que essa canção está falando sobre a classe operária britânica anestesiada, que rapidamente foi perdendo sua identidade diante da americanização. Ele fala, né, que Londres está morta porque a gente procura em Los Angeles a linguagem que a gente usa. E nesse disco, na verdade, há muitos momentos de preocupação com a inglesidade, né? Como a gente vai ver em outras canções. Nós somos os últimos britânicos que você vai conhecer. Tem na National Front Disco, sobre a qual eu vou falar, tem essa coisa de a Inglaterra para os ingleses. É uma coisa bem polêmica, né? Mas está muito presente no disco, essa preocupação com o que é a identidade inglesa. E para alguns, assim, a única saída é cheirar cola, né? A Glamorous Glue. Um vídeo foi filmado para essa canção em Chicago, mas ele nunca chegou a sair. E de novo a gente tem umas guitarras bem barulhentas nessa dupla de entrada. Essas guitarras barulhentas, elas meio que se aquietam na We'll Let You Know. O Morrissey, ele falou que gosta muito dessa canção. E ele é sobre o quê? É sobre os hooligans, né? De novo, tem o Sweet and Tender Hooligan dos Smiths, né? Essa fala sobre esses torcedores violentos. O Morrissey fala sobre esses torcedores o seguinte: eu compreendo o grau de patriotismo, o grau de frustração e o grau de júbilo. Eu compreendo a agressividade deles e compreendo por que ela tem que ser extravasada. Eu acho que a parte do meio ali me lembra um pouco Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, dos Smiths. O Simon Goddard da Mozipédia fala que essa é uma elegia da alma de um patriota indignado para uma nação perdida. Um livro chamado Among the Thugs, do Bill Bufford, de 1992, serviu como inspiração para essa e para National Front Disco, que vem a seguir. É um livro sobre o apelo da violência para multidões. O livro diz que o cerne da questão está no desaparecimento da classe trabalhadora inglesa. Então os hooligans, segundo o autor, se tornam versões mais exageradas de um estilo antigo, mais radical por não ter mais substância. É uma cultura de rapazes sem mistério, tão enfraquecida que usam a violência para se despertar. No Among the Thugs existe um capítulo sobre essa National Front Disco, que seria uma festa assim para o pessoal meio skinhead, meio white power. E essa faixa é sobre o David, um rapaz que se enamora assim dessas ideias de extrema direita. Tem gente, né, críticos odiadores do Morrissey, que apontam nessa faixa como se ele fosse racista, né, como se ele fosse um fascista,
Como o disco não vinha com letras, não se podia ver que na letra oficial isso vinha entre aspas, ou seja, era uma citação do que ele ouvia, não é algo que o Morrissey estava falando por si. Se você acredita nisso ou não, é com você. Foi um prato cheio para os críticos, né? E ela volta com essa pegada rock que não aparece na música seguinte, que é A Certain People I Know. Uma canção muito engraçadinha, né? A canção do T-Rex, Ride the White Swan, foi inspiração. Foi o 14º single solo do Morrissey e ele só ficou na posição 35, não foi tão bem assim. O que a gente tem a seguir é We Hate It When Our Friends Become Successful. Foi o primeiro single desse disco, chegou a 17º lugar no Reino Unido. O Morrissey fala que é uma crítica à mentalidade de Manchester. Ele fala que em Manchester você é aceito desde que esteja se arrastando, sofrendo, mas se tiver sucesso, todo mundo vai odiá-lo. Há quem diga que o título dessa canção é inspirado em uma frase do Oscar Wilde, que fala o seguinte: todo mundo consegue simpatizar com o sofrimento de um amigo, mas é preciso uma natureza muito elevada para simpatizar com o sucesso de um amigo. O Morrissey citou essa frase numa entrevista para NME, antes do lançamento do disco. Mas, na autobiografia, ele nega que essa tenha sido a inspiração para o título. Aparentemente, essa canção foi dedicada ao vocalista do James, chamado Tim Booth, o qual o Morrissey aparentemente tinha uma relação meio ambígua, né? Ele gostava da banda, estava feliz pelo sucesso, mas também com uma certa inveja. Essa canção já foi tocada no final da turnê do Kill Uncle, e o vídeo dela é muito divertido, né? Olha só uma parte aqui. E mostra a banda justamente como essa gangue, que eu acho que era algo que o Morrissey queria. A 7ª faixa, You're the One for Me Fatty, é uma faixa bem pop, foi o segundo single do disco, chegou no 19º lugar, e foi escrita pro amigo Cathal Smith, da banda Madness, que havia engordado. Esse mesmo Cathal Smith que achava que Certain People I Know era pra ele. O título talvez seja uma referência a You're the One for Me Bobby, das Marvelettes. A gente sabe que o Morrissey adorava e adora essas girl bands. Também, assim, no vocal, há uma certa referência ao Buddy Holly. Então a faixa mais pop e alegrinha do disco vai dar lugar para a faixa mais para baixo, Seasick, Yet Still Docked. A letra é bastante inspirada numa canção da Joni Mitchell, que é The Silky Veils of Ardor. Ambas falam, né, que eu sou uma pobre pessoa que tá ali nos altos e baixos da vida. Outra parte que é bem parecida com a letra do Morrissey é: ela queria ter asas para voar sobre esse rio bravo, para alcançar quem ela ama. Já na letra do Morrissey ele fala que queria ter o charme para alcançar quem ele ama, mas não existe charme. I Know It's Gonna Happen Someday, a penúltima canção desse disco, foi inicialmente chamada de French Epic, épico francês, e é a segunda parceria do Morrissey com o Mark Nevin. Foi a demo predileta do Morrissey, entre todas as que o Nevin mandou para ele. E as pessoas falam assim que é um raro exemplo de um otimismo romântico por parte do Morrissey, né? Se na anterior ele estava falando da impossibilidade, nessa aqui ele está falando que um dia vai acontecer. A parte final de Rock and Roll Suicide, do David Bowie, é muito parecida com uma das partes dessa canção. E o Bowie, ao ouvir isso, fez um cover dessa canção, que cá entre nós é ainda melhor. E ele disse, né, o Bowie,
que ele cantou como ele cantaria em 1974, um toque mais gospel. O Morrissey, ele falou que estava no estúdio com a melhor amiga dele, né, a Lander Sterling, e o Bowie colocou a música assim no volume máximo. E ele ficou muito emocionado, pensando assim, né, desde o tempo que ele ficava no quarto, assim, um completo desconhecido, ouvindo Bowie, até chegar ali com o Bowie cantando palavras que ele compôs. O Mick Ronson, que foi o guitarrista em Rock and Roll Suicide, disse que não iria rolar processo porque, afinal de contas, foi ele quem compôs essa parte da canção. Existe um certo descompasso de informações aí, porque algumas fontes dizem que o Mick Ronson nunca falou nada sobre a similaridade entre essas duas, e outra fonte justamente diz que ele ouviu a similaridade e falou justamente que não haveria processo. Já a última canção, Tomorrow, ela talvez tenha inspiração em Tomorrow Never Comes, que foi famosa na voz do Glenn Campbell e na voz do Elvis Presley. That you love me. Tell me that you love me. Foi lançada como single apenas nos Estados Unidos e é uma das capas mais horrorosas que eu já vi. O vídeo dessa faixa foi filmado em Nice. Não sei se é o bastante para ser um single, né? E a gravadora prometeu que seria um sucesso e não foi. O que foi um sucesso foi o disco, quando foi lançado. Ele chegou no 4º lugar no Reino Unido. De novo, estavam prometendo o 1º lugar, mas não aconteceu. E o mais interessante é que ficou na posição 21 nos Estados Unidos, o que é muito incomum, porque o Morrissey nunca foi de fazer um sucesso assim nos Estados Unidos, de vender tantas cópias. A recepção crítica e de público nos Estados Unidos foi um frenesi, e o Morrissey fala muito sobre isso na autobiografia. Tem aquela história do Tom Hanks no backstage, numa época em que o Morrissey não sabia quem era o Tom Hanks, né? Ele chegou ali, jogadores de, eu não sei se agora de beisebol ou de futebol americano, assim, chegando ali, dando um abraço nele, o Morrissey super confuso, assim, o que é isso que está acontecendo? É uma bitomania tardia. Ele teve 2 shows no Hollywood Bowl que se esgotaram tão rápido que bateu o recorde dos Beatles, né, em rapidez de esgotar os ingressos no Hollywood Bowl. A Elizabeth Taylor, a atriz clássica de Hollywood, foi em um desses shows e o Morrissey ficou muito tocado ao saber que isso tinha acontecido. Ele tocou no Madison Square Garden para 22 mil pessoas. Isso, assim, nos Estados Unidos foi uma popularidade que ele nunca mais teve. E foi também a única indicação do Morrissey para um Grammy de melhor álbum alternativo. Ele não ganhou, quem ganhou foi o Tom Waits. E 20 anos depois o Tom Waits contactou o Morrissey e falou assim, se você quiser o prêmio, pode vir pegar. O Morrissey falou, né, da Sire, que é uma subsidiária da Warner, que eles não estavam promovendo o disco. Mas, com esse sucesso estrondoso, um dos chefões da Warner foi fazer uma entrevista com o Morrissey. E a entrevista, assim, o contato foi extremamente desconfortável para ambos. E ele basicamente saiu dali uns 5 minutos depois de começar. Depois, o Morrissey foi saber que aquele encontro era para saber se a Warner ia investir pesado para ele ser um nome saindo do alternativo e indo pro mainstream. Anos depois, eles fizeram isso com a Alanis Morissette, que vendeu mais de 20 milhões de cópias do Jagged Little Pill. Por sinal, o Mick Ronson, ele morre de câncer um pouquinho depois do álbum ser lançado, e na verdade vários produtores do Morrissey morreram tendo o álbum dele como os últimos a serem produzidos, né? É quase uma maldição. Qual é a faixa favorita de vocês desse disco? A minha provavelmente é a Seasick, mas eu gosto bastante do disco como um todo. Ele seguiria esse com Vauxhall and I, que no meu vídeo Ranqueando Morrissey coloquei na primeira posição. Mas isso é papo para outro vídeo. Espero que vocês consigam me seguir aqui e deem um like se vocês gostaram, né? Isso sempre ajuda. E eu agradeço muito a vocês por terem visto até aqui, gente. Muito obrigado e a gente se fala em breve.